Abra sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Simão. Alguém sabe quem é o apóstolo Simão? Vê se os irmãos estão bons de Bíblia mesmo, né? O apóstolo Simão, segunda carta do apóstolo Simão. Ela começa assim: Simão, primeiro capítulo, primeiro versículo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicado. Então, na primeira carta, ele começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Na segunda carta, ele acrescenta o nome de Simão, Simão Pedro, porque o nome dele na verdade é Simão. Agora, quando Jesus se encontrou com ele encontrou com Jesus, Jesus mudou o nome dele para Pedro. Aliás, botou um sobrenome nele, né? Disse: agora você não será mais só Simão, seu nome agora vai ser chamado Simão Pedro. Os gramáticos dizem que Pedro representa uma pedra, firmeza, estabilidade, enquanto que Simão representa inconstância, é um junco que a água balança para todo lugar, né? Então, o Simão era inconstante, mas depois que encontrou com Jesus, ele se transformou em Petrus, que é um pedrículo, é um seixo, um fragmento de rocha, ou de pedra, né? Petrus. E Jesus é a pedra, a montanha, aquela grande montanha que Daniel viu na sua visão, né? Mas eu quero desenvolver com os irmãos aí, que está meio quente aqui, vou botar esse ventilador para cá. Eu quero desenvolver com os irmãos aí, nessa segunda de carta do apóstolo Pedro, Simão Pedro. O título dessa mensagem, eu tenho dois títulos. O título simples dessa mensagem é A Escada do Sucesso. E aí, quando nós falamos a escada do sucesso, os irmãos podem até pensar numa outra escada do sucesso, só que essa escada aqui tem 7 degraus, ou 8. Eu vou explicar para os irmãos porque são 7 ou 8 degraus, né? Mas tem um título erudito, um título teológico, é assim: As 8 virtudes teologais. Não sei se algum irmão já ouviu isso em algum lugar. Achei bonito, né? As 8 virtudes teologais. Já pensou? Muito bonito, né? Mas esqueça isso aí, vamos ficar só com a escada do sucesso, que a gente conhece essas palavras, né? Então, irmão, nesse texto aqui que eu vou ler, o apóstolo Pedro, ele fala de 8 virtudes que o cristão deve ter, mas é assim, é um degrau. Primeiro tem que começar no primeiro degrau, vai para o segundo, né? É uma escada ascendente, ela começa de baixo para cima. Então, ninguém pode pular aqui, não deveria pular degraus. Tem que começar no primeiro degrau, aí para o segundo, quase que eu disse assim, parece a maçonaria, né? Mas tem que começar no primeiro degrau, aí o segundo e terceiro não pode pular esses degraus. Então diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Aí os irmãos vão ver que tem 8 virtudes aí, que nós precisamos ter, né? Ainda que não tenhamos ainda alcançado todos os degraus, mas estamos nessa luta para chegar lá, né? Diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Aí já tem 3, eu vou dar uma parada aqui para dar um comentário nessas 3, olha só. Acrescentai à vossa fé, a primeira virtude, aqui é o primeiro degrau da escada, é fé. Acrescentai à vossa fé
a virtude. E depois da virtude vocês acrescentam conhecimento, que aqui está ciência, né? Ciência ou conhecimento é a mesma coisa. É daí que vem gnose, gnóstico significa exatamente isso, ciência ou conhecimento. Lembra a árvore do conhecimento do bem e do mal lá do Jardim do Éden, né? Então vamos trabalhar primeiro com essas 3 primeiras qualidades para... Ó, irmãos, eu lembro que um dia há muitos anos eu vi um pregador. Eu não esqueci daquele pregador porque ele escolhia só um temazinho bem pequenininho e pregava assim 10 ou 15 minutos no máximo. Só que aquelas mensagens ficaram na minha mente, a maior parte, porque ele martelava só naquele pontozinho ali e era bem curtinha a mensagem, aí ficava na mente da gente, né? É o dom dele, né? Mas ele disse assim, olha, o primeiro degrau da escada do sucesso ou da vida cristã é fé. Então, se a pessoa não começar pelo primeiro degrau, ela pode até começar do segundo degrau e ir até o final que ela não estará salva. Então tem que ir, o primeiro degrau é fé. E aí, eu quero para cada uma dessas virtudes, eu quero apresentar um personagem bíblico. Quando os irmãos falam de fé, vocês lembram de quem? Abraão. Tem muita gente de fé. Eu poderia usar muitos exemplos aqui sobre o início da vida cristã, irmão. Começa com fé. É o primeiro degrau, né? Mas eu quero aqui, então... Aí o que eu quero dizer é o seguinte, ó, pode ter aqui algum irmão que tenha todas as 7 últimas virtudes da sua vida, mas se não começou no primeiro degrau, não está salvo. Então tem que começar com o primeiro degrau, porque o primeiro degrau é a entrada da salvação, né? Não pode pular o primeiro degrau. Então vamos ver, Romanos 4, verso 3, diz assim: pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Eu não vou me deter muito tempo, eu só quero lembrar os irmãos, olha só. Como exemplo de fé, Abraão, Paulo está citando aqui Abraão, né? E a Escritura diz assim: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, que é a doutrina da justificação. Abraão foi justificado pela fé, e a justificação é a salvação. O homem só é salvo se ele for primeiro justificado. A justificação é a doutrina da salvação, é o primeiro degrau, isso é a fé. Só que se a gente for lá em Gênesis, e aí eu não vou, para não ganhar muito tempo, eu não vou lá em Gênesis, mas no capítulo 15 de Gênesis, Deus chama Abraão, que supostamente está dentro de uma tenda, e aí Abraão diz: Senhor, eu não tenho herdeiros, não tenho filhos. Quando eu morrer, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Damasceno, ou seja, de Damasco, o sírio, ele é sírio, né? Eliezer, Deus ajuda. Aí Deus disse assim: Abraão, vem aqui fora da tenda. Acho que era da tenda, a palavra não está lá no texto, mas todo imagina que era uma tenda mesmo. Era noite, aí Deus disse: olha para o céu. Aí Abraão olhou para o céu assim: conta as estrelas, se as podes contar. Naturalmente Abraão começou a contar, mas não deu, que é muita estrela, né? Aí Deus diz assim: assim será a tua descendência. E aí, irmão, aí é a questão da fé, olha só. A Bíblia diz assim, foi lá que Paulo citou essa escritura, olha. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão não tinha filhos, já estava com quase 100 anos, a mulher dele com quase 90, e aí Deus disse para ele: a tua descendência, que vai sair das tuas entranhas, não é ninguém que tu vai adotar não, é um filho teu mesmo, biológico, vai ser tão numerosa que
será assim como as estrelas dos céus, a quantidade. Abraão podia ter duvidado, né? Rapaz, não acredito nisso não, só quando eu ver mesmo. Ou quando eu vi, Mas Abraão, por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Abraão creu em Deus. O Novo Testamento diz assim: Abraão não considerou o seu próprio corpo já amortecido e o amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, Deus fez um milagre, porque Abraão creu em Deus. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Então, irmãos, dessas 8 virtudes que eu estou aqui elencando, estão aqui elencadas aqui no texto, sagrado. Está aqui o texto sagrado que está elencando aí. Dessas 8 virtudes, eu julgo que a mais importante, não, mas não posso dizer o texto da Escritura, porque depois Paulo vai dizer assim: a fé, a esperança e o amor, Ele diz dessas 3 maior é o amor, Mas de qualquer maneira, esse primeiro degrau da escada, a fé, é absolutamente necessário, é absolutamente importante, porque se a pessoa não tiver esse primeiro degrau, não tivesse, porque a fé, quando a pessoa é salva, é justificada, isso é a fé. Foi por isso que Martinho Lutero fez a reforma sobre esse tema: justificação pela fé. Aí não vai adiantar, eu fiquei até pensando em mim mesmo, porque os irmãos estão aqui diante de mim. Eu não sei quem aqui já está salvo. Eu não sei quem aqui já teve a fé salvadora. Eu não sei quem aqui já entrou pela porta estreita, que Jesus falou. Porque se não tiver entrado, se não tiver tido essa fé salvadora, pode ensinar as outras 7 virtudes que não vai adiantar nada. Não vai ser salvo, porque a primeira virtude é a salvação. Eu fiquei até preocupado com a minha pregação. Rapaz, eu preciso ser mais evangelístico na minha pregação, pregar para os irmãos serem salvos, porque o Espírito Santo convença para a pessoa ser salva, porque constantemente agora eu estou orando assim, citando o texto da Escritura: Senhor, a tua palavra diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque em assim fazendo salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu digo: Senhor, eu quero salvar a mim mesmo, Senhor, me salva. Aí diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque a doutrina é o que eu ensino para os irmãos. E os que te ouvem também vão ser salvos. Eu disse: eu quero ser salvo e quero que todos que me ouvem sejam salvos. Não quero que ninguém que tem me ouvido ao longo desse tempo vá para o inferno, Senhor. Então, irmãos, fé, primeiro degrau. Segundo degrau, virtude. E aí eu lembro que esse pregador que eu estava falando no começo, ele mostrou o seguinte: tem alguns irmãos que da fé pulam para o conhecimento, passam por cima da virtude. Ele disse: é por isso que muito crente se perde, porque depois que ele crê, é salvo, entra pelo caminho estreito, ele pula para o conhecimento. Ele não espera primeiro adquirir a virtude, mas ele vai primeiro para o conhecimento, ele já vai para cima do conhecimento. Do primeiro degrau, salta para o terceiro já, do conhecimento. E aí se perde, porque a Bíblia diz, que o Novo Testamento diz, que o conhecimento ensoberbece. Irmãos, o conhecimento ensoberbece. A Bíblia nem diz assim: o conhecimento pode ensoberbecer. Ela afirma categoricamente: o conhecimento ensoberbece. Aí eu já vi pessoa se converter, A pessoa se converteu. E aí ela, puxa vida, comprou não sei quantas Bíblias e começou a estudar. E a pessoa começou a estudar e adquirir conhecimento, Aí daqui a pouco se ensoberbece e se desvia. Por quê? Porque ela não seguiu os degraus da escada. Depois da fé, a próxima virtude o próximo degrau é virtude, Fé, virtude, só depois da virtude é o conhecimento. Ninguém que não tenha virtude pode adquirir conhecimento, senão vai se ensoberbecer. E Paulo diz assim: se a pessoa se ensoberbecer, ela caiu no laço do diabo, porque o primeiro pecado da criação de Deus foi o orgulho. Satanás se ensoberbeceu por causa da beleza que tinha e da sabedoria. E aí ele disse: olha, o diabo armou um laço para a humanidade. Ele coloca soberba, orgulho, altivez, arrogância no coração humano, porque ele sabe que a pessoa soberba, arrogante já caiu. Porque Deus
Ele detesta pessoas orgulhosas. E nós temos que nos sondar, irmãos. Eu vivo só me sondando. Rapaz, será que eu ainda estou muito orgulhoso? Eu fico sondando meu coração. Senhor, será que eu ainda estou muito orgulhoso, Senhor? Não sou hipócrita não, me examino com sinceridade, para saber se o orgulho ainda está em mim. Porque eu sei que Deus não gosta de pessoas orgulhosas. Mas aí a Bíblia diz, olha, o conhecimento ensoberbece. E quem adquire conhecimento tem que ter muita consciência disso para ser humilde. Então, mas se a gente seguir a ordem certa aqui da Escritura, é fé, virtude e conhecimento. Então vamos para a virtude. Depois que a pessoa crê, ela tem que buscar a virtude. Aí eu procurei na Bíblia, Deus, qual é o personagem que eu vou usar como exemplo de virtude? Encontrei duas pessoas. A primeira pessoa, que é sobejamente conhecida aqui das mulheres antigas da igreja, é Provérbio 31, de 10 a 31. Qual é aquele texto? Diz: mulher virtuosa. Antigamente as mensageiras do rei sabiam de qual é salteado, né? Esse versículo aí. Só que eu dizia assim: não adianta só saber decorado e não praticar, né? Qualquer dia eu espero para pegar uma mensagem só sobre a mulher virtuosa. Aí diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de joias preciosas. Aí vai falando. Aquela mulher ali é uma fera, irmãos. A mulher de Provérbios. E quem escreveu foi Salomão. Salomão teve 1000 mulheres, 700 esposas princesas e 300 concubinas. Então, se Deus escolheu um homem para analisar o que é mulher virtuosa, Salomão, no meio dessas 1000 mulheres, devia ter alguma virtuosa, embora a Bíblia não diz, né? Mas, essa mulher virtuosa aqui do Antigo Testamento já está antecipando o ensino do Novo Testamento. Primeiro degrau, fé, salvação. Aí que você é salvo agora, então, meu próximo degrau é virtude. Agora nós temos que procurar ser uma pessoa virtuosa. Aí eu encontrei outro personagem no Antigo Testamento, que também é uma pessoa virtuosa, também é uma mulher. Eu acho interessante que esses dois exemplos que eu estou dando é de mulher, né? Que eu achei assim. E a pergunta de Salomão é: mulher virtuosa, quem a achará? É difícil ter uma mulher virtuosa? Não sei. É a palavra de Deus que está falando aí. Aí não, mas fala também de homem virtuoso. Eu vou olhar os que eu achei na Bíblia, né? Ruth, a Moabita. Vamos lá, irmãos. Ruth. Se você não achar o livro de Ruth, é um livro bem pequeno, 4 capítulos só. Se preocupe, só ouça, né? Também a história de Ruth é muito bonita, né? Tem muitas lições. Então, essa Ruth não era judia. Ela era moabita. E aí, quem conhece a história sabe que Boaz, que era um homem valente e rico, judeu de Belém de Judá, casa do pão, né? Quando ela volta viúva do país de Moabe, junto com a sua sogra Noemi, ela volta pobre, né? E aí ela vai catar resto de grãos que as segadoras de Boaz iam deixando atrás, porque era isso que os judeus faziam. Aí Boaz tem, olha o que o Boaz fala para Ruth, a Moabita. Ruth capítulo 3, verso 11, só o 11, diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha a reputação de Ruth. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Essa cidade era a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Essa mulher, ela é uma das progenitoras do Messias. Ruth, a Moabita, está na linhagem do Messias. O Messias procedeu dela, uma Moabita, porque ela é uma mulher virtuosa. Quando a Bíblia diz, ela era uma mulher virtuosa, ou seja, então Ruth já estava
no segundo degrau da escada. Fé. A gente for olhar a vida de Ruth, ela teve fé. Então ela já estava no segundo degrau. Virtude, ela era uma mulher virtuosa. É impressionante, se a gente for estudar a vida de Ruth, é uma mulher extremamente virtuosa mesmo, né? Mas esse aí é o segundo degrau. Tem algum crente virtuoso aqui? Eu não digo só mulher, não, homem. Tem algum homem virtuoso aqui? Tem alguma mulher virtuosa? Não sabemos, né? Só Deus sabe. Agora, como eu disse, o terceiro degrau é conhecimento ou ciência. Aí, irmãos, esse negócio do conhecimento, eu só achei Salomão, né, que a ênfase é muito grande sobre o conhecimento de Salomão. Salomão era tão sábio que ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Se fosse hoje, ele seria o maior compositor, né? 1.005 cânticos Salomão escreveu, 3.000 provérbios, ele era um filósofo. Imagine o conhecimento. O conhecimento, a Bíblia fala de sabedoria e entendimento. Mas eu achei covardia querer comparar nós aqui com Salomão, né? Então eu digo, não, eu vou deixar Salomão para lá, porque esse cara aí foi o camarada que recebeu a maior sabedoria, o maior conhecimento da parte de Deus. Aí eu digo, eu vou para o texto do Novo Testamento mesmo, que Deus espera que nós, os crentes, adquiramos conhecimento. Então, Hebreus 5, verso 12. Aí vem vendo aí, irmão, vê em que degrau da escada você está, quais os degraus que você precisa alcançar, né, subir, adquirir. Hebreus 5,12 diz assim, e aí eu quero dizer aos irmãos o seguinte, ó, quando eu falei um dia desse para um grupo de pessoas que o plano de Deus é que os pastores aprendam a palavra de Deus lendo a Bíblia, e a igreja aprende a palavra de Deus ouvindo da boca do pastor. Esse é o plano de Deus, mas muita gente se escandalizou, né? Aí citou até vários textos lá, citaram, né? Mas eu quero mostrar aos irmãos que isso aqui, que Deus espera que cada crente adquira conhecimento, mas não diz aqui que é lendo, não é lendo a Bíblia, é ouvindo da boca do pastor. Ah, mas não tem muito pastor que ensina a Bíblia, aí não é problema meu. Olha só, Hebreus 5,12, não. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo decorrido, né, ainda necessitais de que eles vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento ou alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, criança. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Eu creio que o correto aí é pela prática. Nós adquirimos conhecimento na medida que nós praticamos o que nós aprendemos na Bíblia. Se ficar só ouvindo sem praticar, não vai aprender nada. Então, veja só que esse texto aí da Escritura, de Hebreus, Deus está dizendo que espera que os crentes cresçam no conhecimento. É como na escola, né? Se você não vai chegar para um aluno da faculdade, da universidade, e vai esperar que ele saiba menos do que um menino que entrou ontem no ensino fundamental, segundo ano, né? Então, à medida que você vai crescendo na vida cristã, você vai aumentando o seu conhecimento. Deus espera isso. Ah, mas eu já estou há 40 anos na igreja e eu só sei o beabá mesmo, eu nunca aprendi mais nada do que isso não. Eu lembro que um dia eu vi o pastor Hélio Schwartz de Lima, era um dos melhores pregadores que eu já vi, eu me inspirava nele. Acho que ele é vivo em São Paulo ainda. Ele disse assim, ele era admirador dos puritanos, disse assim, olha que era tremenda que era a era dos puritanos. Os leigos estudavam grego e hebraico para entender a palavra de Deus. Ele disse isso. Então, olha só, escada do sucesso. Primeiro degrau, fé, salvação. Segundo, virtude. Terceiro, conhecimento. Você está subindo nesses degraus aí? Aí vem, quarto degrau,
Aqui está assim, temperança. Só que essa temperança aqui na minha versão está temperança. Aí os irmãos têm que entender, né? Porque temperança pode ser também continência ou domínio próprio. Em português, domínio próprio é a mesma coisa. Não é dizer assim, temperança tem a ver com tempero de panela. Ou então continência é o militar que faz continência. Tem nada a ver com isso não. Temperança, continência, domínio próprio, que é fruto do Espírito. É isso que ele está falando aí. Temperança, domínio próprio. Eu pergunto aí, olha só, o quarto degrau da escada do sucesso é domínio próprio, que é fruto do Espírito, né? Está lá em Gálatas 5. Aí eu pergunto primeiro a mim, né? Eu tenho temperança, domínio próprio? Eu me controlo as minhas emoções, as minhas tentações. Quando eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu me controlo, eu parto para cima. É isso que ele está falando aí. Ele está dizendo que o domínio próprio, a capacidade de se controlar, é o quarto degrau da escada do sucesso da vida cristã. E Deus espera que todo crente chegue lá, né? E se não chegar, tem que reconhecer. Rapaz, olha, eu não consegui chegar nesse degrau do domínio próprio não, porque quando eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu faço mesmo. Ou então, quando me dá uma ira, eu não me controlo também não. Eu abro a boca e falo o que eu quero. Por acaso, hoje à tarde, eu peguei o meu celular, e aí foi passando assim para ver se havia alguma coisa interessante no YouTube. Aí eu vi uma luta entre o Conor McGregor e o outro deve ser um russo. Uma disputa pelo campeão mundial dos pesos leves, eu acho. Aí eu achei legal aquela luta, o Conor McGregor é muito famoso, o outro também. Aí fui assistindo, uma luta muito equilibrada, tal. Todos dois eram muito bons. Se vacilasse, ele nocauteava o outro. Eu sei que lá pelo round tal, eu acho que era russo aquele lutador lá. Ele nocauteou o Conor McGregor. Numa chave assim, ele teve que bater, né? Foi uma luta muito disputada. Estava cheio de gente, porque era disputa do título mundial daquela categoria. Aí quando terminou a luta, que o lutador lá nocauteou o McGregor, ele ficou tão feliz que ele saiu vibrando assim. Aí ele pulou por cima do alambrado lá do octógono e correu lá para dentro do meio do povo na plateia para bater no outro que era o treinador do McGregor. Aí o pau fechou, cheio de lutador ali, né? Só tinha lutador. Aí começaram a brigar para todo lado lá embaixo. Aí um colega desse lutador pulou dentro do octógono e foi bater no Conor McGregor. Aí o negócio esculhambou porque rapaz só tinha armário lá. Tudo lutador. E aí o jornalista começou a falar assim, rapaz, isso é muito triste, isso é esporte, né? Isso não deveria ter acontecido. Esse lutador aí talvez vai perder o cinturão por esse ato antidesportivo que ele praticou. Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, eu até compreendi a emoção dele, né? Feliz por ter conseguido manteve o título, mas ele não se controlou, pulou fora e foi bater no outro camarada lá embaixo. Quer dizer, eu digo, faltou domínio próprio para ele. Agora estava arriscado de perder o cinturão. Aí eu pensei em mim também, rapaz, eu tenho que me controlar, porque tem hora, né, que dá vontade de fazer alguma coisa, aí você pensa, rapaz, mas se eu fizer isso, vai ser uma desgraça, meu Deus, vai ser muito prejuízo para eu ter que me controlar. E aí, irmão, com todos nós aqui, olha, tem hora que a gente dá vontade de fazer alguma coisa, mas a gente tem que se controlar, porque se não se controlar, eu acho que lá na penitenciária está cheio de gente que por uma falta de domínio próprio de determinado momento não se controlou e fez uma besteira. Muitas famílias já foram destruídas porque alguém não se controlou e fez uma besteira. Então, por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, está nos ensinando, olha, quarto degrau da escada do sucesso é o domínio próprio. Aí diz assim, ainda que nós mesmos, como seres humanos naturais, não consigamos nos controlar, mas é fruto do Espírito, né? Ao buscar a comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele fortalece o nosso domínio próprio, a gente se controlar.
É uma tentação, por isso Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. E muitas vezes nós somos humilhados, né? E aí quando a gente é humilhado, afrontado por alguém, dá vontade de fazer uma besteira. Mas aí quando a gente pensa nas consequências sobre a família, a gente se controla, porque o Espírito Santo se controle. Baixa a cabeça, aqueles que a si mesmos se humilharem serão exaltados. Aqueles que a si mesmos se exaltarem serão humilhados por Deus. Então, irmãos, esse negócio do domínio próprio aí é virtude cristã. Que Deus espera que nós, os cristãos, tenhamos domínio próprio. É claro que o cristão não é covarde, né? Tem situações que nós temos que ter ousadia, coragem, não ser covarde. Mas eu percebo que a Bíblia quer que a gente, determinadas coisas a gente deve falar com mansidão, né? Dizer a verdade, mas com mansidão, sem ira. Dizer assim a verdade assim com serenidade, né? Algumas situações é preciso falar com serenidade. Então, tá aí, né? E se nós ainda não chegamos nesse degrau, do quarto degrau do domínio próprio, nós precisamos reconhecer: rapaz, sabe uma coisa, eu preciso refletir mais sobre esse negócio do domínio próprio, porque um crente, muitas vezes eu já andei por aí às vezes eu recebi assim uma afronta, aí eu digo: rapaz, eu podia chutar o pau da barraca aqui, mas eu digo: eu vou me humilhar. Aí de repente alguém diz assim: pastor, é o senhor mesmo que está aí? Meu Deus, os caras sabiam que eu era pastor, eu não sabia que eu estava sendo observado. Aí eu, tá. A gente pensa que não, tem alguém nos observando, né? Bom, irmão, quarto degrau, domínio próprio. Aí, temperança, continência ou domínio próprio. Aqui eu escolhi um personagem da Bíblia, irmão, para representar o domínio próprio. José, capítulo 39 de Gênesis. Olha, irmãos, Gênesis 39, verso 7. O verso 6 de Gênesis 39 termina dizendo assim: José era formoso de porte e de semblante. Ou seja, José era um rapaz bonito, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Claro que toda tentação, já disse, toda tentação é Satanás que está por trás, ele é o tentador. Então ele está aqui, só que ele não aparece, porque a Bíblia esconde ele aí, né? Diz assim, ó, verso 7: E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. A mulher de Potifar, né? Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, farei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Irmãos, vou parar por aí, que é muito longa a história, né? Eu pergunto a vocês: José tinha domínio próprio ou não tinha? Tinha. Porque a mulher do patrão, né, estava dando em cima dele. Ele estava sozinho numa terra distante, mas ele pensou em Deus. Rapaz, ele disse: eu não vou pecar contra Deus não. Ele pensou, né? Ele já era um cara treinado no relacionamento com Deus. Por causa disso, José foi exaltado, né? Deus colocou José no trono do Egito. Somente Faraó no trono seria maior do que ele. Mas primeiro Deus colocou ele na prova, porque já sabemos, nós aprendemos naquele dia, que é o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo nos leva para o local da tentação, que é uma prova, para ver se a gente vai aguentar. E aí, meus irmãos, esse negócio do domínio próprio é que vai valer na hora. E aí, eu não digo que é fácil, né? Não é fácil não. Mas é o quarto degrau da escada que a gente está subindo aí, né?
Quinto degrau, paciência. Na minha Bíblia está paciência, na outra está perseverança. Aí eu vou botar paciência, vamos pegar paciência. Eu pergunto aqui, irmãos, tem algum crente paciente aqui? Tem algum crente paciente aqui? Eu pergunto a mim mesmo, eu sou paciente? Porque é o quinto degrau da escada. Um crente pode ser impaciente? Cada qual responde para si, né? Também eu não sou hipócrita não, né? Será que a impaciência é aceitável diante de Deus? Tem que refletir com a palavra de Deus, né? Aí eu boto aqui o personagem aqui, por isso que algumas traduções traz no lugar de paciência perseverança, porque paciência aí tem um sentido assim, de você, diante do sofrimento, você não desistir, você continuar perseverando. Essa é a paciência, sofrer com resignação, né? Paciência é isso aí. Aí eu vou mostrar o exemplo do personagem da Bíblia, que é um exemplo de paciência. O exemplo de paciência é o Novo Testamento, vamos vai falar isso aí, né? Olha só. Tiago, capítulo 5, verso 7. Ah, mas tem um pastor tal que é impaciente. Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser pastor, pode ser o crente comum. Nós temos que chamar paciência pelo que a Bíblia chama, né? Paciência não é uma coisa boa. E se nós somos impacientes, a gente tem que orar para ver se o Espírito Santo nos dá mais longanimidade, né? Paciência e tal. Então vamos lá. Tiago 5, 7. Vamos lá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha aí, irmãos, ele dá como exemplo de paciência os profetas que sofreram, né, no passado, e Jó. A gente conhece a história de Jó. Jó sofreu muito. Aí a gente sabe lá que Jó, a Bíblia revela, né? Deus autorizou Satanás a tocar na vida de Jó. É uma tentação. Só que o Satanás estava fazendo tudo aquilo, tentando fazer Jó blasfemar contra Deus. Só que a Bíblia diz assim que Jó não blasfemou contra Deus. Ele aguentou ali, reclamou que só, mas ele não blasfemou, né? Então, aí a Bíblia, o Novo Testamento, o Espírito Santo coloca Jó como exemplo de paciência. E no final da vida de Jó, Deus deu para ele em dobro tudo que ele tinha antes da prova. Foi uma prova, porque ele foi aprovado, só que custou um preço. Ele perdeu 10 filhos, né? 10 filhos de Jó morreram, Satanás matou. Aí depois Deus deu mais 10 filhos. Mas eu sempre fico pensando assim, mas naturalmente Jó sempre ele teve saudade daqueles 10 filhos que o diabo matou, né? Então, esse negócio da paciência aí, eu acho que é uma virtude que Deus espera que nós tenhamos para enfrentar a tribulação, né? Paulo diz depois em Romanos 12, acho que vai dizer assim: sede na tribulação paciente, paciente na tribulação. Então, vai ter tribulação, sofrimento, aflição, o diabo vai vir para cima com a autorização de Deus, vai. Qual é que nós precisamos ter? Paciência. E aí o crente impaciente, mano, já foi derrotado. Aí é o que eu digo. Não importa se eu sou impaciente ou não, o problema é o seguinte: o crente impaciente já foi derrotado, porque ele não vai aguentar a barra, o diabo vai logo fazer ele chutar o pau da barraca. A arma espiritual, né?
E Deus está nos dando para a gente vencer a luta. Sexta virtude, piedade. Eusebeia, eu gosto dessa palavrinha, piedade. E aí piedade, irmãos. Eu gosto sempre de exemplificar a piedade com Atos capítulo 10, com a vida de Cornélio. Porque o Espírito Santo diz que Cornélio era piedoso. A gente vê no comportamento. Aí pode observar bem, olha só. Cornélio não era salvo. Portanto, Cornélio não tinha galgado o primeiro degrau da vida cristã, que é a fé. Ele não era salvo. Mas ele era piedoso, que aqui é a sexta virtude. Então ele era piedoso, mas ele não era salvo. Ele não tinha fé. Eu penso que essa fé provavelmente é muito importante aqui, porque é a entrada, ser salvo, né? E daí vai. Olha o que diz Atos capítulo 10, verso 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Agora veja, piedoso e temente a Deus. A gente tem que atentar por detalhe da escritura, né? Olha só, olha. Piedoso e temente a Deus. Isso é o Espírito Santo que está dizendo pela pena de Lucas. Então ele era piedoso e temente a Deus, embora não era salvo. Agora veja no verso 22. Quando os 3 homens enviados por Cornélio chegaram lá onde Pedro estava, olha o que ele diz aí, verso 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus. Mentira. Temente a Deus ele era, que o Espírito Santo já tinha dito, mas justo ele não era. Você tem que ter cuidado com as palavras, né? Uma coisa é a palavra que o Espírito Santo diz, ele tinha dito: Cornélio é piedoso e temente a Deus. Aí os 2 homens chegaram lá em Pedro e disseram: esse centurião aí, ele é justo e temente a Deus. Não, justo não. Porque justo é o salvo, né? Justificado pela fé. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como a pessoa, nós podemos até nos equivocar, né? Eu já vi até pastor dizer assim: olha, Jó era justo. Ele era não, Jó não era justo não. O que é que o Espírito Santo diz lá? Íntegro, reto, temente a Deus e se desejava do mal. Essas 4 virtudes aqui, mas ele não era justo. Tanto é que depois ele diz assim, a Bíblia diz assim: os amigos de Jó pararam de falar com ele, porque ele se considerava justo aos seus próprios olhos. Ele se considerava justo, mas ele não era, ou seja, ele não era salvo, porque não era justo. Quando a Bíblia diz que alguém é justo, a pessoa é salva, ela já é salva, ela já calcou o primeiro degrau, né? Que é da justificação. Então, irmãos, Cornélio, ele estava no 6º degrau da escada, mas ele não tinha galgado o primeiro degrau, que é a fé. A fé é para ser salvo. Isso só aconteceu quando o Espírito Santo caiu sobre ele, quando Pedro pregou e ele foi batizado nas águas. Aqui houve uma inversão, né? Aí foi que ele tornou-se justo, galgou o primeiro degrau. Mas eu digo, se nós não tivermos o primeiro degrau, que é a fé, pode ter as outras 7 e não está salvo. Ou seja, o pagão, ele pode se consagrar como uma pessoa íntegra, né? Olha, aquele pagão ali, eu não vou nem dizer pagão, porque o pagão é o praticante do paganismo. O paganismo é aquela religião dos bárbaros, né? Do homem que não conhece a Deus. Mas é assim, a pessoa que não é convertida, em que o Espírito Santo não habita, ela pode cultivar todas as virtudes. Mas se ela não tiver a primeira virtude, que é a fé salvadora, a fé que justifica em Jesus Cristo, aí a Bíblia diz assim, é o Espírito Santo que entra aí. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Fora do Espírito Santo, ninguém é salvo. E aí o ser humano pode... Aí a gente diz, olha aquela pessoa ali, é uma pessoa de bom coração, que pessoa maravilhosa, mas se ela morrer vai para o inferno. Porque tem que estar no primeiro degrau, que é, depois as outras virtudes vêm em cima desse. Aí, irmãos, piedade, Cornélio, né? Aí vem aqui, as 2 últimas virtudes. As 2 últimas virtudes é assim, eu vou emendar 2, porque eu acho que elas são uma só. As 2 últimas virtudes chamam-se amor. Só que é 2 tipos de amor, ali está assim. O primeiro amor é Filadélfia, ou seja, algumas traduções traduzem assim, fraternidade. A Filadélfia é amor aos irmãos. Filéu, amor. Adelfós, irmão. Então,
A sétima virtude é o amor fraternal. Por isso que tem uma igreja chamada de Filadélfia, em Apocalipse, né? É amor aos irmãos. O amor fraterno. Ou então fraternidade. Então o que é amor aos irmãos? Olha, o sétimo degrau da escada. Amor aos irmãos. Está cheio de exemplo. Eu lembro de Dorcas, era uma mulher, no Novo Testamento, Atos capítulo 9, diz assim: Dorcas, chamada Tabita, ela vivia naquela cidade, acho que é Jope, né? É Jope. E ela estava cheia de esmolas e vestidos que ela fazia para as viúvas. Então, essa Dorcas tinha o sétimo degrau, que era o Filadélfia, o amor aos irmãos. Mas tem um texto mais radical ainda, que é Mateus 25, quando diz: tive fome, não me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu, me vestiste, que é amor aos irmãos. Amor no sentido de ajudar os irmãos. Eu acho até que, olhando assim, eu mesmo, esquecendo o que diz o dicionário, tentando eu mesmo compreender o que é o amor filéu, eu acho que esse amor filéu é um amor assim, mais humano, né? Temos que amar os irmãos aqui, tudo bem, vamos amar, ajudar, que significa ajudar. Concretamente, materialmente mesmo. Mas aí vem o outro amor que alguma tradição traduz por caridade. Geralmente a Igreja Católica ela usa muito essa tradução, caridade, né? É o amor ágape, lá é ágape, verbo agapau, ágape. Aí é a oitava qualidade. Por isso que eu digo que só são 7 qualidades, porque o amor filéu e o amor ágape, tudo é amor. Então coloca os dois num amor só, uma virtude só, é o amor. Talvez isso aí enquadre dentro daquela palavra que Jesus disse assim: o primeiro de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Eu acho que esses dois amores estão aí, num amor só. Só que também tem um amor que Deus diz assim: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eu quero que esse amor ágape é o amor de Deus derramado em nossos corações. Mas eu acredito que o amor ágape abarca, inclui o amor filéu. Aí eu quero terminar com esse sétimo amor, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Aí eu digo aí, irmãos, olha só, nós temos que lutar para ter essas qualidades na nossa vida, porque é uma escada para chegar lá, né? Primeira João, capítulo 3. E aqui, de qualquer maneira, eu creio que é o amor ágape que ele está falando aqui, ó. A primeira carta de João, capítulo 3, verso 15, olha só. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Olha, qualquer que odeia seu irmão é homicida. Aí eu creio que esse amor ágape aí está incluindo sentimento, né? Porque o ódio é um sentimento, né? E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor disto, ágape, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Será que nós aqui, eu pergunto a mim mesmo, eu estou disposto a dar a minha vida por algum irmão? Eu já vou ter uma desculpa, eu não vou dar a minha vida porque eu não sei nem se ele é convertido, essa pessoa, né? Eu já tenho uma boa desculpa, né? Mas é o que a palavra de Deus diz, olha: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amor, né? O sétimo, eu vou considerar que é 7 qualidades, porque o número 7 é sempre usado na Bíblia com a totalidade de algo completo. Então, a lógica é de que são 7 qualidades. Portanto, o amor ágape e o amor filéu estão juntos aqui. O certo é que o último degrau da escada do sucesso aqui é amor. O que está de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo termina dizendo assim: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Aí amor aqui não é amor de palavra, ele diz assim, não é mesmo de palavra, né? O crente é assim,
Diga para o seu irmão que você ama ele. Isso a Bíblia não mandou fazer isso não. Diga para Deus que você ama ele. Aí você mande um beijinho para Deus. Deus não é besta não, rapaz. Mas ame por obras e em verdade. O amor é demonstrado por atitude. Eu não preciso que ninguém me diga que me ama, porque se a pessoa me amar, eu vou saber pelas atitudes dela em relação a mim. E é assim que Deus estabelece. Eu te amo, e pá, uma lapada nas costas. É assim? Eu amo muito você, mas pá, todo tipo de afronta, não ama não. É só engano, isso é engano de ser humano pecador, né? Então, irmãos, estão aí as 7 qualidades da vida cristã que nós devemos perseguir. E aí eu digo, a mais importante para entrar aí é a fé, porque se você não for salvo, as outras não vão lhe salvar. É a fé que é a salvação, a fé salvadora, né? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Vamos ficar em pé.